Bom pessoal, como vocês sabem, eu fiz aí recentemente um vídeo fazendo uma comparação entre o Gol aqui na geração 2 e o Escort Hobby, né? Que são no caso aí meu atual e meu antigo carro, fazendo aí uma pontuação do que seria positivo e negativo comparando os dois modelos. Eu resolvi fazer aqui esse novo vídeo, uma regravação na verdade, com aquela mesma proposta, porque com o tempo eu acabei aí encontrando mais algumas coisas que seriam interessantes estar mostrando, fazendo aí comparação dos dois carros. E aí, como eu achei que não cabia fazer uma parte 2 porque seria pouco para um vídeo exclusivo, eu resolvi fazer então uma regravação e aproveitar para consertar aí alguns pequenos erros que eu acabei cometendo no vídeo anterior. Então vamos lá, né? A ideia aqui seria o que? Anteriormente eu tinha aí um Escort Hobby, que era equipado aí com motorização 1.0, ano 1995, e no finalzinho agora de 2023 eu troquei ele por esse Gol, ano 1997, na versão aqui de motorização 1.6 MI. E aqui no caso, essa substituição ela trouxe aí, como sempre, pontos positivos, coisas que esse carro aqui são melhores do que se comparado ao Escort, mas também algumas coisinhas negativas. E aqui eu vou estar então pontuando quais são essas diferenças, né? O que de repente acaba sendo bom, acaba sendo ruim e que até acaba contribuindo para quem eventualmente vai fazer a mesma troca, seja nessa ordem ou até inversa. A primeira coisa que se ressaltar então é a idade do projeto. O Escort Hobby ele é baseado no Escort MK3, que foi lançado aqui no Brasil no início dos anos 80. É um projeto aí da Ford da Inglaterra e que passou aí por uma reestilização ali por volta de 85, 86, dando origem ao modelo que depois veio a se tornar a versão Hobby já nos anos 90. Lá naquela época, né, em 95, o Escort Hobby ele já era um carro de entrada, ele tinha a proposta de ser um carro barato, de ser a primeira versão ali para você adquirir, caso você fosse comprar um carro barato naquela época, e ele passou a ser equipado com motor 1.0 justamente para poder usufruir ali das isenções de impostos e tudo mais. Aqui, obviamente, como se trata de um carro 1.6, a primeira coisa que salta aos olhos aí de diferença vai ser a motorização. Realmente esse carro aqui ele vai ser muito mais potente, a gente está falando aqui de mais de 90 cavalos no Gol, enquanto que no Escort eram no máximo aí 56. Então realmente aqui ele vai ser muito mais potente nesse sentido. Não vou nem comparar a questão aqui de motorização, vou focar mais na carroceria, que nesse caso aqui, apesar de ser um carro 97, apenas 2 anos de diferença para o Escort que eu tinha, ele se trata de um projeto muito mais novo. Então, enquanto o Escort já era um projeto que estava morrendo lá em 95, o Gol ele tinha sido praticamente recém-lançado ali naquela época. E nesse caso aqui trata-se de um projeto brasileiro desenvolvido pela Volkswagen aqui do país. Ele foi lançado, se não me engano, em 94, e no caso aqui então em 97 o Gol ele ainda era um carro muito novo, muito recente. Ele era inclusive o carro mais vendido ali da época. Foi na época, na verdade, que o Gol ele passou a ser o carro mais vendido aí do Brasil, né? E aqui nesse sentido ele vai ser um projeto também mais moderno, ele vai ter qualidades de construção que são aí muito melhores. Por exemplo, aqui ele já conta com uma barra interna aqui na lateral das portas, né, no caso, para garantir um pouco mais de segurança no caso aí de um impacto lateral que possa vir a acontecer, coisa que o Escort ele nunca teve, só passou a ter nas gerações posteriores ali do MK7, acho que talvez o MK6, mas no caso aqui do Gol ele já tinha nessa época essa proteção lateral. E fora que outras coisas também, estrutura, soldas, tudo isso acaba sendo melhor, mais tecnológico, mais seguro nesse carro aqui se comparado com o Gol. Mas vamos começar aqui no caso com os pontos negativos, coisas que infelizmente aí esse carro acabou sendo um pouquinho pior se comparado ao Escort.
A primeira coisa aí que a se ressaltar vai ser a questão do porta-malas, né? O porta-malas aqui do carro, ele vai ser obviamente menor, já que o Gol aqui ele é um hatch mais tradicional, ou seja, ele não tem aquele terceiro volume, que apesar do Escort ele também ser considerado em documento como um carro hatch, ele tinha mais um prolongamento depois aqui do vidro traseiro. Ele tinha como se fosse uma pequena traseirinha aqui, quase que iniciando a ser um sedã, porque o Escort ele tecnicamente ele é um fastback. Então, no caso, ele acaba tendo mais porta-malas do que o Gol. Aqui no caso, no Gol, a gente está falando de um porta-malas de 280 litros, enquanto que no Escort já eram 420. Então, aí são uma boa diferença aí de mais ou menos uns 140 litros a menos, se fizer uma comparação aqui dos dois carros. Apesar disso, para um uso cotidiano, eu até que me surpreendi com o tamanho do porta-malas do Gol, porque eu achava que ele fosse ser até menor do que ele realmente é aqui. E se você for ver, ele é um porta-malas bastante espaçoso. Aqui, se você for contar, ó, dá para medir mais ou menos uns 3 palmos generosos aqui de fundo de porta-malas. E até que para, claro, compras um pouco maiores, se for carregar caixas, talvez ele seja insuficiente, mas dá para você rebater o banco aqui facilmente, utilizar o espaço aí mais alargado dele. Então, assim, apesar dele ser menor, eu até que não achei isso aqui tão ruim, porque eu não uso tanto porta-malas. Talvez mais aí para alguma compra, uma coisa pontual, mas até que ele acaba sendo relativamente suficiente aqui. Porém, não deixa de ser um ponto negativo. Se você utiliza porta-malas aí com frequência, esse daqui já seria um ponto negativo em comparação com o Escort. No comprimento, ele também acaba sendo um pouco menor. Aqui no caso, o Gol ele vai ter 3,80 metros de comprimento, enquanto que o Escort tinha 4 metros. E esses 20 centímetros se fazem falta aqui na questão do porta-malas, até que acabam colaborando para que o Gol ele seja mais fácil aí de você estacionar, manobrar. E até no caso aí da minha garagem, que não é tão grande, acabou sobrando mais espaço de circulação interna. Então, nesse sentido aí, é um negativo que também acabou sendo meio que positivo em alguns pontos. Uma outra coisa que é um pouquinho chata aqui desse carro é o seguinte: até pelo projeto dele ser mais moderno, ele acabou tendo acessórios aí que são comuns em carros até mais recentes, mas que no Escort não existia, que é no caso aqui essa grade, que o pessoal chama aí popularmente de churrasqueira, que é a tomada de ar aqui do carro, que fica na base aí também dos limpadores de para-brisa, e esse acabamento de borracha que vai desde aqui do paralama dianteiro, passando por toda a carroceria e terminando aqui na parte de trás do teto, na tampa do porta-malas, que é como se fosse um acabamento da solda que tem aqui, unindo o teto com a lateral aqui do carro, e que o pessoal chama isso daqui de pingadeira. O que é o problema disso? O Escort ele não tinha nenhum desses dois itens. Aqui no caso do teto, o Escort ele tinha a chapa sobreposta, então a chapa do teto ela vinha, se sobrepunha da lateral, e tinha até uma canaletinha aqui que lembra aquelas de Fusca, ou seja, não tinha a presença dessa peça de borracha aqui. Ou seja, acaba sendo uma coisa a mais para você fazer manutenção, uma coisa que acaba ressecando com o tempo. Claro que você não vai trocar sempre, mas eu mesmo precisei trocar porque a minha já estava toda descolando, aqui atrás tinha sido cortado, então é uma coisa a mais para você ter de manutenção. E aqui nessa grade churrasqueira também acaba sendo ruim porque elas com o tempo acabam se ressecando, acabam ficando feias, vão trincando ali as peças aqui onde vai o parafuso, e as paralelas elas são de muito má qualidade. Essa daqui inclusive é uma paralela que eu ainda pretendo trocar. Você percebe que não dá o acabamento certo aqui, o encaixe aqui também acaba faltando, então acaba sendo uma peça a mais também para você cuidar, hidratar, substituir com o tempo, coisa que o Escort não tinha porque ele era só uma chapa fechada aqui do capô com
as aberturas aqui da entrada de ar diretamente na lata, então não tinha essa estrutura aqui para você estar cuidando. Mais um ponto negativo é os pontos cegos. Esse carro aqui, ele acaba tendo mais ponto cego do que o Escort por conta da grossura das colunas. Então aquela coluna traseira ali, ela é bem mais grossa do que a coluna do Escort. Se você não ficar atento, ela pode ser aí uma questão de distração no trânsito. E essa coluna dianteira aqui também é um pouquinho mais grossa do que a do carro anterior. Então isso daí é uma coisa para se tomar atenção. Ele tem mais pontos cegos, então acaba sendo também um ponto negativo. Outra questão também é a qualidade aqui dos bancos. Os bancos do Escort são incomparavelmente melhores do que o do Gol, principalmente na questão de conforto. Então aqui você tem bancos que são de uma espuma muito mais dura, muito mais aí desagradável no sentido aí de você ficar numa viagem longa, de você ficar sentado aí no trânsito por muito tempo. Eles são bancos bastante duros, enquanto que o do Escort ele era um banco bem maciozinho, né, bem mais agradável de você utilizar. E sem falar que os tecidos aqui, apesar de bonitos, coloridos e ter boas abas, até que nesse sentido as abas aqui do banco do Gol elas são melhores, mas o tecido que é utilizado aqui no revestimento, ele é um tecido muito áspero. Você percebe que ele é totalmente sintético e ele acaba sendo bastante mais áspero, bem menos aí convidativo ao toque, enquanto que o do Escort ele era um banco de tecido de algodão. Então ele era muito mais leve, mais suave, mais agradável de você ter contato ali direto com ele. Outra situação também está relacionada aqui com o interior, que vai ser justamente aqui sobre os pedais. O que acontece? O Gol, pelo projeto dele, o pessoal fala que a direção ela é deslocada. Sinceramente a direção eu não acho. Eu acho que os pedais é que são mais deslocados mesmo. Porque aqui você percebe o freio e a embreagem, eles estão praticamente aqui no meio já do carro. Se você for comparar aqui com o volante, ó, aqui nessa altura aqui eu tenho a parte central do raio do volante, ele já vai bater praticamente que com a embreagem. Então você vê que os pedais eles são bem deslocados para a direita. Tanto é que o acelerador, ó, ele já está quase que encostado, uns 2 dedos ali encostado no túnel central. Eles até colocaram aquela borracha ali para proteger o carpete, porque você inevitavelmente acaba encostando ali naquele ponto. Então o que acontece? O projeto aqui, infelizmente, por acomodar a caixa de roda muito próxima aqui do pé do motorista, acabou obrigando aí que os pedais eles fossem colocados muito para a direita, e no caso principalmente o acelerador acaba sendo incômodo, porque além de ele ser deslocado, ele também é muito alto. Você percebe que ele tem a altura praticamente a mesma aqui do pedal do freio, enquanto que lá no Escort o pedal do acelerador ele era um pouquinho mais baixo, porque ele fica mais cômodo. Por exemplo, numa viagem que você tem que ficar acelerando ali o tempo todo, ele era bem mais cômodo de você utilizar. Aqui no Gol não, ele fica um pedal muito elevado e aí você acaba cansando muito ali quando você precisa ficar acelerando numa viagem mais comprida. Então isso aí acaba sendo um pouco chato, até em comparação com o Escort. Uma outra situação também está relacionada aqui ao relógio de teto, que infelizmente não tem. É uma das coisas que mais sente saudade aí, é que o Escort ele tinha aquele reloginho aqui em cima, logo acima do retrovisor. Infelizmente aqui o Gol ele não possui esse adereço, não existe nem como opcional. Até tem essa marcaçãozinha aqui, mas ela é só uma tampa do parafuso aqui do retrovisor. Ele nunca teve nada aqui nesse ponto, mas bem que poderia ter, né? Um reloginho aqui acaba fazendo falta. Apesar de eu costumar utilizar relógio de pulso, é muito mais difícil você ficar conferindo aqui enquanto está dirigindo, você ficar conferindo as horas, do que você simplesmente olhar aqui para o teto e já ter ali aquela função. Então acaba fazendo falta, infelizmente, esse tipo de acessório. Outra situação também está relacionada à falta
de porta-objetos aqui na parte central do carro. O Escort ele tinha, no caso meu pelo menos, ele tinha aquele porta-fitas que vinha aqui nessa região, e o Gol ele não tem nada nesse sentido. Eu não sei se em versões mais caras talvez ele pudesse vir com alguma coisa nesse sentido, mas infelizmente aqui o Gol ele não tem nenhum tipo de porta-objetos nessa região central. Ele vai ter só esse cinzeirinho aqui, que acaba servindo para mim como porta-chaves, mas aqui ele fica um espaço perdido. Talvez até poderiam ter colocado uma gavetinha, alguma coisa aqui, mas não tem. Infelizmente não vai ter porta-objetos central. Nessa questão de porta-objetos, aqui em cima ele tem uma área aqui bastante rasa, que acaba sendo meio que equivalente ao que o Escort ele tinha também ali no painel, mas essa área toda aqui de cima ela fica meio que perdida. Tudo bem que o rádio vai encaixado aqui dentro, mas talvez pudesse ter sido feita uma bandeja, alguma coisa aqui para aproveitar melhor esse espaço. Eu sinto que a Volkswagen ela acabou pecando por não aproveitar, deixar isso aqui tudo perdido, que poderia ser talvez aí mais algum tipo de porta-objetos. Outra situação também, aí já pensando em coisas um pouco mais menos objetivas, né? Coisas mais subjetivas, que é o seguinte, coisas de percepção mesmo que eu tive aí como dono do carro já há alguns meses, é que o Gol ele infelizmente ele é mais visado para roubo, por ele ser um carro aí que foi mais vendido, que tem mais demanda de peças, tem mais demanda de pessoas querendo comprar. O Gol ele acaba sendo infelizmente mais visado para roubo, então você se sente um pouco mais inseguro se comparado aí com o proprietário de Escort, que já é um carro aí mais voltado para ser um carro clássico, para ser um carro de coleção, enquanto que esse daqui ainda é um carro muito utilizado no cotidiano. Você vê muito Gol aí rodando no dia a dia, então ele acaba que infelizmente é um carro mais visado também nesse sentido pelos bandidos. Uma outra coisa também é que o Escort ele é mais valorizado como antigo. Ele é um carro mais tido aí como clássico, então você acabava tendo muitos elogios. Eu lembro que quando ia num posto de combustível, no supermercado, no shopping, sempre tinha alguém que me abordava para elogiar, às vezes até para perguntar se eu queria vender o carro, porque ele é um carro que chama muita atenção. Apesar de eles serem de idades parecidas, são projetos de épocas diferentes, e acaba que o Escort ele é um carro mais antigo, um carro aí mais nostálgico, enquanto que o Gol ainda é para muitos um carro comum, um carro que não tem tanto apelo histórico por enquanto, né? Outro detalhe também é que essa unidade aqui ela é mais básica, apesar de, como eu disse, o Escort Hobby ele ser um carro feito para ser um carro de entrada, ser um carro pensado ali no sentido de ser mais barato. A unidade que eu tinha especificamente, ela era muito mais completa, ela tinha muito mais itens se comparado com esse daqui, como por exemplo limpador e desembaçador traseiro. Ele já tinha ali ar quente, tinha outros itens que, apesar de alguns já não funcionarem, eram itens que eu poderia consertar e deixar funcionando, enquanto que esse carro aqui ele já é muito mais comum de se encontrar em versões mais básicas. Aqui a única coisa que ele tem de diferente mesmo é a motorização 1.6. O restante ele é um carro super básico, então você vê que aqui o vidro traseiro não vai ter limpador, não tem desembaçador, não tem nem lavador. Aqui aquele esguicho, ele não tem nenhum tipo de item diferente, e é muito mais difícil de você encontrar um Gol com esses adicionais aí, porque ele era um carro vendido muito mais nas suas versões básicas. Mas é claro, como eu disse, o Gol ele também tem muitos pontos aí positivos se comparado com o Escort. Afinal de contas, se não tivesse, não teria por que substituir um carro pelo outro. E aqui o primeiro que eu trago de interessante aqui, de ponto positivo do Gol, ele vai ser o espaço interno. Aqui talvez no vídeo não seja possível perceber, mas o espaço aqui desse carro ele é muito melhor. Eu me lembro que no Escort o motorista aqui ele se senta muito mais próximo do passageiro dianteiro, ele fica bem mais perto, enquanto que aqui não, ó. Aqui você tem
um espaço aí de mais ou menos um palmo de um banco para o outro. E nesse sentido aí o carro ele acaba sendo muito mais espaçoso aqui internamente, muito mais largo também. O Escort ele tem aquela característica de ser um carro mais estreitinho, de você sentar bem perto aqui da porta. Aqui no caso não, ó, se eu me posicionar aqui, dá para perceber, ó, que entre o meu ombro e a porta do carro tem também mais ou menos um palmo. Então ele acaba sendo mais confortável nesse sentido de oferecer mais espaço interno. Outro ponto positivo aí de comparação é que o porta-objetos aqui, apesar de não ter na porção central, o Gol ele tem porta-objetos nas portas. Então aqui você acaba tendo acesso a dois porta-objetos laterais para você estar colocando coisas. Aqui até no caso eu tenho de exemplo, dá para você colocar uma garrafa, uma lata, alguma coisa aqui, porta-óculos, outras coisinhas que acabam facilitando muito o cotidiano. Infelizmente, né, a Volkswagen não pensou aqui nesse ponto, como é um carro com vidro manual, eles não pensaram que isso atrapalharia o manuseio aqui do vidro se você colocar alguma coisa nesse ponto. Mas talvez um Gol com vidro elétrico ele já não tem esse problema, né, que aí o vidro ele é acionado aqui em cima. Mas acaba sendo muito útil ele ter esse item aqui desses porta-objetos nas laterais. Além disso, ele tem porta-copos, coisa que o Escort não tinha em lugar nenhum. Aqui o Gol ele tem escondidinho, aqui no verso da tampa do porta-luvas, ele tem um porta-copos aqui que é profundo, que é até bastante seguro. Dá para você encaixar aqui uma lata, um copo aí mais largo. Dá para você pôr aqui tranquilamente e tá utilizando, o que para o uso cotidiano acaba sendo muito interessante. Sem falar que o câmbio, ele é um show à parte, né? A gente sabe que a Volkswagen, ela é imbatível na questão aí da qualidade dos seus câmbios. E esse daqui, ele é incomparavelmente melhor que o câmbio do Escort. Dá para perceber que ele é mais curto. Ele é bem mais curto aqui do que o câmbio que o Escort ele tinha. Ele também é um pouco menor, a empunhadura dele é redonda. Então até que nesse sentido eu acho que a empunhadura do Escort ele era mais interessante, que era mais anatômica. Mas esse daqui não chega a ser ruim. E até que apesar dela ser uma alavanca pequena, o console central ele é alto. Então ela ainda continua bastante próxima aqui das mãos. Quando você está aqui dirigindo, ele é próximo para você estar trocando as marchas. E é aquilo, eles são engates bastante macios, bastante precisos. Ele é um carro muito gostoso de dirigir nesse sentido aqui, para ele ser manual, porque as marchas elas acabam engatando com muito mais facilidade. Ele é um carro que arranha muito menos marcha. Então nesse sentido aqui o câmbio ele é incomparavelmente superior em relação ao do Escort. A direção também, eu percebi que o volante aqui do Gol, ele é um volante maior, e nesse sentido eu não sei se talvez só pelo tamanho, ou se também a questão ali da própria forma mecânica que ele acontece lá dentro, mas eu acho que a direção do Gol, apesar dela ser normal, manual, não é hidráulica, ela é uma direção muito mais leve do que a do Escort. Então isso daqui para você utilizar em manobras, para você utilizar aí no cotidiano, acaba sendo muito gostoso. Tanto é que mesmo com o carro em movimento, ele parece ter direção hidráulica. Claro que para estacionar ele acaba sendo um pouquinho mais pesado, né? Mas mesmo assim, quando você vai utilizar ali no dia a dia, ela é uma direção muito leve, tão leve que parece ser hidráulica quando você está andando com o carro, enquanto que no Escort, mesmo em movimento, ela era uma direção que ainda assim era um pouquinho mais pesada. Então outro ponto positivo aqui para o Gol nesse sentido. Outra situação também, como eu disse, as manobras e fazer baliza com esse carro acaba sendo mais simples, porque ele tem a traseira mais curta. Então você não tem que imaginar aquela traseirinha que o Escort ele tinha na hora de estacionar. Ele termina imediatamente ali depois do vidro, então você pode encostar com muito mais tranquilidade ali próximo do carro que está na sua traseira, que não vai ter problemas. E também nesse sentido dá para a gente pensar na questão aqui dos mostradores internos. Se você for ver, ó, os mostradores eles são muito mais
fáceis de você ler. Aqui no caso o mostrador de temperatura, ele é bem maior do que aquele que tinha lá no Escort, né, que é aquele painelzinho mais simples. Dá para você perceber que ele tem aqui as gradações, a mesma coisa aqui também para o tanque. Ele tem as gradações aqui muito mais fáceis, tem as temperaturas aqui disponíveis, enquanto que no Escort ele era só uma barrinha colorida que o ponteiro ele ia passando. Então aqui você tem uma marcação mais precisa, tanto de temperatura quanto de marcação aqui de combustível. E as luzes piloto, que não são lá tão importantes, é uma coisa que você vai ver só no caso de necessidade mesmo, elas ficam mais discretas aqui na parte de baixo, elas não ficam com todo aquele destaque que o Escort dava aqui na porção da esquerda do painel. E fora isso, dá para destacar também, por exemplo, nesse caso aqui, ó, o porta-sol, aliás, o para-sol, né? Ele é rebatível, dá para você tirar aqui da lateral, passar aqui para o canto, enquanto que do Escort ele era aqueles para-sóis fixos presos aqui no meio. A luminária aqui do Gol, ela é bem maior, dá para você perceber, ó, que ela é umas 3 vezes maior do que aquela lá que o Escort utilizava. Então acaba sendo muito mais prático aqui para iluminar a cabine como um todo, porque não fica só aqui na frente, também acaba iluminando um pouquinho mais lá atrás. Então são várias coisinhas aí que no geral acaba sendo melhores nesse sentido. Claro que aqui, ó, é um detalhezinho, como eu apontei no outro vídeo. Infelizmente o Gol ele esconde menos o fato aí dele ser um carro básico, porque aqui fica toda essa fileira de botões sem função, fica um espaço vazio aqui no meio quando ele não tem ar-condicionado ou ar quente. Então infelizmente isso daí acaba sendo uma coisinha chata, mas no geral aqui ele é só uma questão de mudança de posições. Enquanto que o Escort ele tinha os controles aqui de ventilação na parte de cima e o rádio embaixo, o Gol ele inverte isso. Infelizmente eu acho que aqui a posição das saídas de ar não é tão feliz. Eu preferia que essas saídas de ar fossem em cima e o rádio aqui embaixo, porque acaba que o vento ele viria mais próximo do seu rosto, enquanto que aqui ele vem mais para o seu corpo. Mas é uma questão aí de ergonomia que a Volkswagen acabou tomando essa decisão de fazer assim, mas nesse sentido aí acho que é mais uma questão de costume. Mais um ponto positivo aqui na comparação de Gol e Escort é que o Gol ele tem um isolamento acústico muito melhor, tanto aqui da parte do painel quanto das laterais aqui da parte do assoalho também. Você ouve muito menos barulho do motor invadindo a cabine e muito menos barulho da parte externa também. Quando você está com os vidros fechados, as portas fechadas, você escuta muito pouco do barulho externo. Uma coisa aí que acaba sendo muito melhor, então, isolamento acústico aqui do Gol. E outra coisa também, a própria potência aqui do ventilador. Aqui nesse caso é um ventilador simples, mas se você for olhar, ó, na velocidade 1 ele já dá um ventinho aí agradável. Na velocidade 2 ele já está relativamente forte, né? Se eu colocar na 3 aqui ele fica ainda mais forte. Então assim, ele acaba sendo muito melhor para ventilar aqui o interior da cabine, enquanto que o ventilador do Escort ele era muito mais fraquinho, muito mais limitado. Então isso daqui acaba sendo um ponto positivo. Fora também que ele é um carro que tem um custo de manutenção bem menor, tem aí mais abundância de peças mecânicas, sem falar que uma coisa aí muito boa é que ele já tem a questão da injeção eletrônica, né? Isso é algo aí que acaba sendo muito bom nesse carro, porque é uma chatice você ter carro carburado que tem que ficar ali com aquela utilização ali de afogador, tem toda uma questão de manutenção, de limpeza. Então esse carro ele já é muito bom pelo fato dele ser injetado eletronicamente. Ele é um carro que ele já facilita muito aí nessa questão de praticidade e de não ter tanta dor de cabeça com essa questão aí de manutenção mecânica. Pessoal, não podia deixar de falar também sobre a questão da economia, né? Aqui a gente está falando no Gol de um carro que tem uma motorização 1.6, como eu disse para vocês, 90 cavalos, e ainda assim ele consegue ser mais econômico do que o Escort, que era 1.0.
Para vocês terem uma ideia, esse carro aqui, ele faz na cidade cerca de 11 km com 1 litro de gasolina e na estrada por volta ali de 14, 15, enquanto que o Escort, nas melhores médias que eu fiz com ele, nunca passei ali de 8,5, 9 no máximo na cidade e mais ou menos ali uns 12, 13 na estrada. Ou seja, é um carro que nesse caso aqui tem mais potência, mais econômico e ainda sem aquele problema lá da carburação. Agora, uma outra coisa também aqui, de certa forma subjetiva, e que eu gostaria de estar comentando, é que por algum motivo, né, esse carro aqui ele acaba tendo até um pouco mais de respeito no trânsito, se comparado aí com o Escort. Eu percebi muitas vezes, talvez pelo fato do carro ele ser um pouco lento, ou até dele ser aparentemente assim pequenininho, mais antigo. Infelizmente o Escort ele tinha um problema de ser muito desrespeitado aí pelos motoristas no trânsito, né? Principalmente numa arrancada ou de repente ali numa subida, muitas vezes você percebia os carros aí fazendo manobras bruscas, fazendo aí alguns tipos de atitudes que demonstram um desrespeito, né, com o carro, meio que encarando ele como lento, mesmo que fosse ali numa situação onde outros carros também estavam em velocidade parecida, e isso não acontece aqui com o Gol, né? Uma outra situação que eu me lembro também de passar com o Escort é de muitas vezes você tá próximo aí de um cruzamento, alguma coisa assim, e o outro carro simplesmente cruzar a sua frente, mesmo com você se aproximando, por considerar que o seu carro era muito lento e coisas do tipo, e que com o Gol isso acabou, né? Então, infelizmente, existia assim, um certo preconceito no trânsito com o Escort, que nesse caso aqui ele já não existe mais. E fora isso, eu gostaria também de estar acrescentando aqui algumas coisinhas, né? Que eu percebi que é mais uma questão de adaptação, não é nem tanto defeito ou uma coisa positiva aqui do Gol, que é o seguinte, né? O carro, ele, apesar dele ter a mesma largura do Escort, ou seja, 1,64 m de largura, ele dá essa impressão de ser muito mais largo. E eu tive aí uma certa dificuldade de adaptação, porque principalmente para estacionar, por ele ter esse espaço interno maior, muitas vezes dava a impressão de que eu estou próximo da guia. E ainda hoje, mesmo aí com uns 4, 5 meses já com o carro, eu ainda às vezes paro um pouquinho mais distante da guia, porque parece que está próximo, quando na verdade não está, né? Então a Volkswagen ela conseguiu realmente dar tanto impressão de espaço, que mesmo o carro ele sendo a mesmíssima largura do Escort, você sente que esse daqui é mais largo do que aquele. Então uma coisa aí que eu achei interessante estar trazendo. Outro ponto também é que esse carro ele não traz a visão do capô. Aqui ó, é mais ou menos a visão que o motorista ele tem. Dá para perceber só um pedacinho aqui do capô, mas como ele tem a frente baixa, diferente do Escort que dava para você ver quase que toda a frente, o Gol não dá. Então você tem meio que imaginar aqui qual que é o limite da frente do carro, ou então se levantar bastante assim para poder ver um pouco mais, e ainda assim você não vê a pontinha ali do capô do carro, né? É uma coisa normal de carros mais modernos, mas que no caso aí, para quem estava acostumado a ver todo o capô quase, como eu, né, passei 4 anos com Escort, causa um certo estranhamento aí no começo. E fora também a posição de dirigir, né? Como eu apontei também aí no primeiro vídeo, o Gol ele tem uma condução e uma proposta, apesar de ser um carro popular, um carro de entrada da Volkswagen na época, ele tem uma proposta de ser um carro mais esportivo. Então perceba que aqui ó, o painel ele é bem alto e a posição de dirigir aqui ela é baixa, você sente como se você estivesse mais próximo mesmo do solo. E até o fato da alavanca ser mais curta, dele ter um ronquinho também, não vou dizer esportivo, mas um pouquinho mais acentuado, você sente que o carro ele tem uma proposta de ser levemente esportivado, por assim dizer, né? Enquanto que nos demais carros, não comparando só com o Escort, mas também recentemente dirigi Celta, Palio, você entra nos carros depois de se acostumar aqui com o Gol e você se sente mais alto, né? Justamente porque o Gol em si ele tem uma posição baixa aqui do motorista. Então, questões aí de costume, de comparação,
que eu queria trazer aí para vocês. E fica então aí esse registro, caso você queira aí trocar o seu Escort por um Gol ou vice-versa, para você ficar sabendo aí quais são os pontos positivos e negativos de cada carro em comparação aí um com o outro.